Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de ativação, capacitação, um podcast que te alimenta, abençoa a sua fé. Bem-vindo ao PowerCast. Aqui do meu lado, meu sempre companheiro Felipe Rodrigues. Muito obrigado pela apresentação. Hoje um dia especial, estamos aqui nesse podcast, aqui no meio da conferência do GKPN. E que conferência, hein, Felipe Rodrigues? Nossa, é demais. São 3 dias extremamente inspiradores, onde a gente ouve mensagens que inspiram, transformam, motivam a gente, né? E aí a grande vantagem da gente fazer esse podcast é que a gente pode ser um pouco mais pessoal, trazer aquele convidado que está no palco para contar um pouquinho mais da sua experiência, da sua jornada. Então, meu amigo, se você já não deu like nesse vídeo, ainda dê agora e aproveite e assista outras séries aí que a gente está colocando aqui, as outras apresentações que estão fortíssimas. Mas hoje trazemos um homem extremamente influente lá no Paraguai. Temos uma oportunidade de estar aqui, um privilégio para nós estar podendo aqui fazer esse bate-papo com ele aqui. Vai ser num portunhol, já que ele é paraguaio. Ou em espanholês, como ele mesmo disse, né? Mas quero lhes apresentar Ernesto Aldi. Ernesto, seja muito bem-vindo. É um prazer, um privilégio ter você aqui conosco. Nós temos ouvido tantas histórias de como o seu trabalho, de como a sua dedicação, as bênçãos de Deus sobre a sua vida têm transformado não só os seus negócios, mas transformado uma nação. Então, nesses minutos que teremos aqui, a gente quer poder escutar um pouco dessas histórias, desses testemunhos que você tem para compartilhar com a gente. Pois não. Muito obrigado pelo convite, não? Falo espanholês ou portunhol, mas você vai entender. Basicamente, a minha vida é uma expressão da graça de Deus, sim? E a família teve muita graça quando eles vieram da Alemanha, via Rússia, via China, muitos anos atrás, sendo fugitivos, né? Sim. Pela fé. Então, essa persecução fez que eles ficaram muito unidos a Jesus Cristo em tudo, sim? E dedicaram sua vida a Ele, e Ele teve graça em todo o que fizeram nas primeiras gerações, e eu que aprendi, e me entregaram um legado, e levo esse legado para a seguinte geração. Sou empresário da segunda geração. Meu pai e os irmãos meus que começaram bem antes já formaram uma empresa cristã com fundamentos muito cristãos e baseados na Bíblia. Então, tudo o que é integridade é uma coisas básicas nossas para fazer qualquer relacionamento de negócios ou de produção ou o que for, não? Então, nos define estar baseados em princípios cristãos. Uau. Quais os ramos de atividades que vocês desenvolvem hoje no Paraguai? E quais os números desse negócio? Quantas pessoas trabalham? Qual que é a dimensão que vocês estão espalhados hoje no país, Ernesto? Bom, a empresa começou em 1956 com meu pai e temos muitos rubros, porque você sabe, Paraguai é um país pequeno de 6 milhões e 100 mil habitantes e tivemos que diversificar muito, porque de cada coisa você tem um mercado lleno de competência, não? Hoje, bicicletas e motos são o maior negócio de uma das 6 empresas que nós temos especializadas. Sim? Então, as partes, peças e partes fazem parte disso. E faz 20 anos começamos a fabricar bicicletas e motos também com nossa própria marca. Essa é a empresa mãe, como decimos, e dessa nasceram outras empresas como Comagro. Comagro é uma empresa especializada em hidráulica, em geradores, em automatização, tudo o que for mecânica e automatização eletroeletrônica, né? Que é uma empresa bem menor, mas muito especializada. E depois temos uma empresa que trabalha com automóveis, somos representantes da Suzuki e de uma marca JMZ do China,
que trabalham na parte de transporte, sim? E, finalmente, temos 2 empresas que trabalham com ferramentas no mercado. Basicamente, é bem diversificado e gostamos em cada empresa do que estamos fazendo. Sim? Uau, que maravilha, Ernesto. E assim, a gente sabe que essas empresas têm um grande impacto lá no Paraguai, mas não só um impacto econômico. Né? Através da visão e da cultura cristã, vocês também têm influenciado muitas pessoas lá, né? Então, assim, me conta um pouco mais sobre a fundação que você hoje preside, que você organiza, e qual que é o impacto dela, qual que é essa visão, como é que foi esse chamado para construir essa fundação? Bom, tudo nasceu como nascimos em uma cuna cristã, e todos os que nos precederam foram cristãos. Então, a família era o centro de toda a atividade. E lembro muito bem, faz como quase 30 anos, fomos convidados para um seminário fim de semana, um seminário intensivo. E aí participamos e recebimos lições de um material que se chamava Matrimônios para toda a Vida, ou Casais para toda a Vida. Então, que a gente chama de casais vencedores ou casados para toda a vida. Casados para sempre. Para sempre, exatamente. E isso revolucionou a Alice, minha esposa, e a mim, e começamos a fazer o que a gente pedia, fazer cursos hogarenhos, né? E nós vimos a mão de Deus de cambios que nunca havíamos experimentado nós mesmos. Então, nós aprendíamos na mesma forma, no mesmo momento que estávamos dando as lições, e nos transformou. Então, fomos chamados a ser coordenadores de toda a nação. E, no primeiro momento, eu dizia, não, como é possível? Sou empresário e me pedem ser pastor. E como é isso? Como poderia ser 2 coisas no mesmo momento, sim? Mas o Deus falou com nós. Passamos muito tempo orando para ter certeza de que, além do trabalho, tenhamos a direção de um material para toda a nação. E o Senhor tuvo tanta graça que nos confirmou muitas vezes que Ele tinha previsto um chamado empresarial e um chamado ministerial. E Ele se encarregou de tudo. Então, Ele pôs um ministério tras outro dentro de uma organização que nós pudimos fazer, e Ele foi ele que trajo os voluntários, abriu as portas das igrejas, e hoje nós consideramos como uma grande ferreteria de instrumentos para a família. Temos 7 áreas, uma que é noviazgo, casamento, por um lado. Outro que é sanidade interior, porque todos temos muitas feridas. Outro é de trabalhar com mulheres, outro é trabalhar com homens, outro é trabalhar com finanças dentro da igreja e também para empresários. Então, finalmente, o governo nos procurou para fazer o material de finanças para todas as escolas públicas do país. Imagina! Uau! Essa ideia não era nossa. Olha, deixa eu pegar um gancho aqui. Olha como Deus faz as coisas quando as pessoas se colocam à disposição para servir. Você, empresário, recebe um chamado, e é o que a gente falou muito aqui em muitas experiências. Quando você vai ver pessoas cristãs que estão no alto nível de liderança e têm uma vida transformada, elas têm o mesmo passo. Elas se colocaram à disposição de Deus, e você não tem 2 pessoas. Você tem uma pessoa só. Eu sou cristão e sou empresário ao mesmo tempo. E olha que fantástico essa história. Quando então ele aceita esse desafio, através ali do Casados para Sempre, você trabalha um processo de noivos, de família, de homens, de mulheres,
faz um programa e o que acontece quando você está preparado? O governo te chama. Olha que impacto isso gerou no país inteiro, né? Que fantástico, Ernesto. E como que foi essa jornada agora quando o governo te chama para você preparar esse material para as escolas? Bom, basicamente tivemos uma chamada do Ministério da Educação que nos convidou para ver se podíamos fazer um programa para toda a nação. E dije, olha, sim poderíamos, sim, mas ainda não sabia o que fazer, né? Mas o Senhor trajo a gente especializada a fazer o currículo, a trabalhar, economistas, administradores de empresas, gente llenas de Deus. E com isso fizemos o material. Há quantos anos atrás isso, Ernesto? 2 anos. Uau. 2 anos. Yeah. E hoje estamos instruindo a maestros, mais ou menos 2.500 maestros são instruídos todo ano, são visitados em cada estado. Nós falamos de departamento e fazemos eventos e os maestros passam isso a 45.000 alunos por ano, sim? Uau! Em termos de finanças. E outro curso é de vocação, que também fomos procurados para trabalhar em termos de vocação, onde também passamos 35.000 alunos por ano. Ou seja, uma quantidade que nós não nos imaginávamos. Uau, uau, uau. E nessa jornada, Ernesto? Renan, só para pegar um gancho aqui, sabe o que impacto aqui? Enquanto a gente está fazendo aqui ao vivo, não conhecia essa história, eu aproveitei aqui a tecnologia e dei uma mapeada aqui, uma informação. O Paraguai foi um dos países que mais cresceu na América Latina nos últimos 10 anos. Cresceu uma média de 4,3% ao ano, superando a média regional. Sim. Isso de 2015 até 2024. Olha quando Deus levanta um homem que se prontifica, né? Um homem, a família, sua esposa também, se prontifica a servir ao Senhor. Isso gera um impacto quando o governo está aberto a essa visão e vocês começam a trabalhar a educação dentro das escolas. Olha como o país prospera. Olha como essa visão cristã de ética, de valores, de princípios, dos conceitos da família influencia toda uma cadeia e mexe aqui com números na economia. A minha pergunta, Felipe, era exatamente nesse sentido. Ernesto, você já entende que essas ações que começaram a ser implementadas lá 12 anos atrás, esse crescimento, essa mudança que o país tem vivido, você já percebe fruto disso, desse trabalho de vocês, no desenvolvimento da sua nação? Sem dúvida, sem dúvida. Nós vemos na seguinte geração uma geração cambiada, sim? Uma geração que tem sede de outras coisas, sim? Pessoas que começam a diferenciar completamente o dia a dia do mundo e o que Deus quer. E inclusive, ademais disso, temos uma fundação dentro da empresa que também trabalha com alunos, sim? Onde quase 90.000 alunos percebem estudos de caráter, sim? Estudos de ética, estudos de valores, sim? Que além disso faz outra faixa de gente que percebe coisas novas, cristocêntricas. Hoje a gente enfrenta, principalmente no Brasil e em muitos lugares do mundo, uma resistência muito grande de algumas alas da sociedade quando a gente leva princípios cristãos para dentro das escolas. Uhum. Quando você agrega no ensino de uma criança valores e princípios bíblicos. Vocês enfrentaram resistências quanto a isso também? Como foi? Bom, como certos cursos como finanças e economia são cursos do currículo do Estado, e como o Estado não é religião, nós tivemos que ajustar. E a oração de nós outros, mientras estava escrevendo o material, era: Senhor, por favor,
haga que este material seja tão espiritual que a gente reconheça que ele não pode sozinho e que levanta a cabeça para arriba em forma levado por tu graça, pedindo ajuda. Então, nós temos um material que não é eclesiástico, não é da igreja, faz parte do currículo, mas os valores são muito levados ao que é essa palavra de Deus. E o que é nossa oração é de que a gente busque mais e que levante a vista e diga, sozinho não podemos fazer, preciso alguma coisa mais. Então é como um pré-evangelismo. Uau. E já nos damos por conta que as maestras empiezam a ser transformadas profundamente, porque eles enxergam, sim, os valores cristãos e o que está escrito. Uau, que experiência, hein? E, Ernesto, o que você considera, o que você aconselha que para um líder hoje, de uma empresa, de um negócio, quais princípios, quais valores ele tem que ter firme para ele conseguir influenciar mais as pessoas, seus funcionários, seu time, de forma positiva? Bom, nós estamos cumprindo 69 anos de empresa e o que nós fizemos é nos concentramos a levar a presença de Deus na empresa. Não foi primeiramente para fora, foi para dentro. Então, os gerentes que estamos selecionando são cristãos, sim? E temos uma formação dentro de muito ADN cristão, sim? Temos cada primeiro dia do mês, nós temos uma pregação a 1.500 pessoas, 1 hora, onde pregamos a eles, onde estamos repassando as metas de venda, tudo o que for resultados, e a gente percebe que empresa e vida cristã é uma só coisa, né? E assim temos muitos programas dentro da empresa, sim? Casamentos para quem não estão casados ou que só convivem. Então temos por ano, em um certo mês, casamentos, centenares de parejas, sim, sim, parejas que se casam, sim, e que têm cursos de matrimônios antes, não? E que têm cursos de matrimônios depois. Isso pela empresa. Pela empresa. Quantas pessoas trabalham hoje na soma dos seus negócios? Mais ou menos quantas pessoas envolvidas? 1.900 pessoas. Uau. Então, no início do mês, você reúne quase toda a sua força de trabalho para essa reunião, onde é que a palavra de Deus é comunicada, onde é quase que um culto ali e essas pessoas são ministradas ali mesmo. Claro, que é somente uma das coisas, mas dentro da empresa correm muitos cursos, sim? E temos uma universidade, como chamamos, de chá comer, onde nós instruímos a gente em todas as atividades profissionais e sempre se suma a presença de Deus em todos eles. Ou seja, eles crescem com uma cultura diferente. Sim? Quais os benefícios que vocês já têm colhido e percebido na organização pelos anos com essas iniciativas, Ernesto? Bom, nós vemos que a integridade é um conceito muito básico, a lealdade é um conceito muito básico. Inclusive a inovação com gente que está reestruturada é uma coisa interessante. A responsabilidade social que a gente vê e vive dentro da organização e como as famílias das pessoas que estão trabalhando vivem que tudo isso tem que cambiar e cambia. E a gente tem um espírito diferente. Então, o resultado de pessoas normais, cambiadas, é muito grande. Ernesto, agora nós temos um desafio, porque o paraguaio não é majoritariamente cristão protestante. Não.
né? A grande maioria lá é católica. E até um percentual até maior que aqui no Brasil. Ah, sim. Então explica pra gente, porque tem muito empresário nos assistindo que às vezes fica com medo. Eu não vou fazer esses cursos, eu não vou fazer um programa evangelístico, eu não vou falar de Deus aqui dentro da minha empresa, que algumas pessoas podem não gostar. A gente sabe que é um desafio, né? A empresa não é uma igreja, mas às vezes a gente tem que levar essa cultura, esses bons valores, esses ensinamentos, até um pouco que a gente faz já no Power Moment. Mas diz pra gente como que é vencer isso. Quais são esses desafios que tem para poder levar essa visão cristã para o time que muitas vezes não é ali frequenta a igreja ou não compartilha da mesma fé. Bom, como você dizia, o catolicismo é a maioria, a grande maioria, porque é mais do que 90%, não? Mas o paraguaio, como tal, é uma pessoa muito aberta. É introvertido, mas é aberta. Não rechaça as coisas, não? Recebe com muita facilidade, e isso provavelmente faz grande parte de uma cultura muito especial. Então, se bem os cristãos evangélicos são uma minoria, são muito recebidos, sim? E temos abertura por todo lado, sim? Então, não foi um desafio dentro da empresa, sim? A gente aceitava isso, sim? Gostava, porque nós ajudamos as famílias também. Eles veem que estamos ajudando as suas famílias e estamos preocupados por seu bem-estar, sim? Uau. Então, Ernesto, o que você está explicando para a gente é muito legal, né? Que a gente já participou aqui de outros podcasts e a gente vê como que Deus faz um trabalho igual, né? Conjunto. Por quê? Outros exemplos aqui que a gente já vendo de outros empresários é o quê? É levar o amor. Às vezes as pessoas querem ser empresário, quer fazer as coisas de forma abrupta, forçar, falar, ter que... Não, é o exemplo. Olha, eu tenho uma equipe de 50 funcionários, 100 funcionários, 1000 funcionários. Primeiro passo é começa a cuidar das famílias. Começa a cuidar do casamento, do matrimônio, dos filhos, da educação financeira. Então, quer dizer, você pode pegar um percentual do seu faturamento e investir no seu próprio time. E isso ela fala, mas por que o chefe está fazendo isso? Por que a empresa está cuidando da minha família, do meu bem-estar, da educação do meu filho? Por quê? Porque eu tenho um valor cristão. Porque Cristo me ensinou. E isso transforma. Mas o interessante disso é que é algo também que precisa ser resiliente, né? Há quantos anos vocês começaram esse trabalho, Ernesto, nas organizações? Bom, realmente o nascimento, o fundamento da empresa era essa, sim? Então, ou seja, desde o início da organização. Desde o início. 60 anos. 69 anos. 60. Então, o início devia ser muito pequeno, o impacto devia ser muito pequeno, né? Assim mesmo, sim? Porque a empresa começou com alguns funcionários, sim? E um pai que estava trabalhando em coisas de Cristo, porque ele era o CEO das cooperativas e colônias menonitas, todos fugitivos que vinham da Europa, sim? E ele cuidava da parte econômica, social, educação de todos os anabautistas menonitas. Então, sua função era cristão, era levar as coisas administrativas de todas as colônias. E a empresa foi formada para alimentar a família nossa, sim? E ele dizia, tenho que fazer alguma coisa para manter minha família, sim? E essa foi a influência. O nascimento da empresa se deu com o objetivo de alimentar a família, sim, de alimentar as pessoas e talvez depois de ajudar aqueles outros também que precisavam. Claro, assim tal qual. Uma visão mais clara do que essa, não tem outra, né? Uma gestão empresa, né? E, Ernesto, conta pra gente o seguinte, voltando um pouco para a fundação. Uhum. Então, você já começou a fazer um trabalho para as escolas públicas, dentro do governo, o que já é um fato, assim, extraordinário. Qual que é a visão da fundação para os próximos 10 anos? Como é que ela pode enxergar e como é que ela quer continuar esse crescimento, essa influência na nação? Pensamos de que
o crescimento das atividades tem que ser levadas, descentralizados cada vez mais, sim? Para que as igrejas e empresários ajudem nessa missão que é muito grande, sim? Então, acho que o Senhor vai ter diferentes etapas daqui em mais, trazendo junto mais empresários que investem na fundação e vejam os resultados que Deus produz, sim? Por um lado. Por outro lado, como trabalhamos com governo, ou seja, com sociedade civil, por um lado, através do governo, assim trabalhamos também com as igrejas. Basicamente, como dije, temos uma ferreteria de muitos instrumentos específicos, que são as perguntas que tem cada quem. Cada homem, cada mulher, cada casal tem perguntas muito específicas, sim? Que têm que ser resolvidas. E eu acho que a igreja e os pastores são os que devem responder. E a igreja tem que responder às muitas perguntas que tem uma família no dia a dia. Então, os materiais nossos, que são mais de 30 cursos, são promovidos dentro das igrejas. E nós treinamos os líderes da igreja e entregamos os materiais para que o trabalho seja da igreja, não de uma fundação centralizada, não? Nós pensamos de que tudo isso vai ter cada vez mais êxito se as igrejas tomam instrumentos, instruem as suas pessoas e eles evangelizam com sua vida. Sim, essa é... Ernesto, a gente vê um desafio na nossa sociedade de muitas vezes o empresário entender que não deve misturar a fé com o trabalho. Nós estamos aqui ouvindo o seu testemunho onde a fé alimenta o trabalho e tem impulsionado. Como que você enxerga o poder dessa união de valores e princípios do reino de Deus aplicado dentro de organizações e o que você está entendendo que Deus tem de propósito para isso nessa nossa geração? Por um lado, vejo que a administração da empresa, que é o trabalho que faço todos os dias, me ajudou para levar os instrumentos administrativos a uma organização que é a fundação. Então, se não tivesse uma ideia de que as duas coisas são uma, então não saberia como administrar uma fundação com tudo o que for os projetos, as metas, os gastos, as inversões, resultados, balances, custos, visão financeira, e tudo isso trajimos da empresa. Então, a fundação não poderia haver sido tão sólida se não fosse levado profissionalmente. Então, um influi ao outro, sim? E assim, a fundação influi em nossas vidas, influi no relacionamento que nós temos com os empregados, gerentes, chefaturas, clientes, provedores, sim? Porque nós temos muitos provedores no exterior que sabem que somos cristãos. E quando vamos lá, na China, na Europa, nos Estados Unidos, nós levamos a visão cristã. Oramos com os provedores, sim? Sim? Os bendecimos, sim? Sim. E eles se dão conta, essa gente é diferente, sim? E começa a ver Deus. Uau, que experiência muito interessante isso, né? Você vê que você está falando uns exemplos do que teve na palestra mais cedo aqui, que vai estar liberada depois no nosso canal, então fica ligado, que é justamente quando Elias fala sobre a liderança. Né? E ele falou justamente essa liderança de você trabalhar, você preparar e você estudar. Você tem que estudar, então é muito interessante como que você fala isso, né? Qual que é a parte do sucesso da fundação? É você ter um estudo administrativo para gerir a instituição de forma profissional, mas trazendo a essência cristã e levando isso até para quem? Para o seu cliente, para o seu fornecedor, e você começa a ter essa transformação. E é muito legal ver a parte que você citou, aonde você está preparando o legado.
né, que dentro da jornada da liderança, que depois vai estar disponível aqui para você, que o Elias fala isso muito bem, o final da liderança é você preparar o terreno para pessoas possam continuar o seu legado. Então, quando você está chamando as igrejas, preparando esse material para outras empresas começarem a utilizar, está indo além do Ernesto, né? Está indo além dessa... Vocês já conseguem observar outras empresas no Paraguai adotando também essa metodologia, Ernesto? Já tem fruto disso em outras empresas, outras organizações? Sim, vemos. Faz anos atrás, um irmão já falecido pensou em uma figura de capelão, não sei, uma figura... Capelão, exatamente. E começamos a ter capelão em cada uma das nossas empresas. Então, o Oscar dizia, olha, que passa se nós promovemos a figura de capelão em empresas que são cristãs? E formamos uma organização de capelães mais allá da nossa empresa, sim? Que sejam de bendição dentro das empresas. Hoje, há como 80 a 100 empresas que têm capelães. Uau. E são inspiradas na organização de vocês. Exato. Então, eles trabalham independentemente, inclusive competências nossas, cristão mais competência, e trabalham com seus funcionários da mesma forma como fazemos nós outros, sim? E a gente vê a história do Paraguai, uma história conturbada por guerras, sim. Por desafios, depois por alguma desordem social. Uhum. E nós temos visto e ouvido e lido como que a economia tem sido transformada e como o país está realmente direcionando para um novo futuro, né? Certo. Você percebe a mão de Deus nesse trabalho a partir do que está acontecendo nessas empresas, Ernesto? Sim, vejo. Vejo isso cada dia, sim. Inclusive, não dá para acreditar, mas nós vivimos em uma cidade não planificada, sim, com ruas muito angostas. Assunção, sim. E basicamente Assunção tem 500 mil habitantes, mas os municípios que estão circundando Assunção faz de que a grande Assunção são 2 milhões de habitantes. Uau, 1/3 do país está na metrópole. Então, imagina a gente vindo dos subúrbios, dos municípios, a trabalhar em Assunção, indo e vindo. São viagens de 1h30, 2 de ida e 2 de fora, sim? Ou seja, é uma luta o trânsito nessa cidade. Mas sabe uma coisa? Vi que a gente deixa passo aos outros, sim? Não toca buzina. Uau. Ou seja, se nota um câmbio cívico e dou graças a Deus porque a gente é mais do que educação. Porque essa educação não se recebe precisamente, sim? É um câmbio do espírito. E como, né, uma visão empreendedora consegue transformar a cultura de um país. Né? Exatamente. Porque homens ali se colocaram à disposição, homens e mulheres se colocaram à disposição de servir a Deus. E Ernesto, diz um conselho para aquele empresário que está nos assistindo e que quer levar isso. Ele quer começar a transformar. Ele quer começar essa jornada, ele quer falar com o seu time, ele quer fazer alguma coisa. Quais seriam os passos que você daria ali, ou sugestão, para ele construir essa jornada? Acho que o centro básico é a família. O centro básico é o matrimônio, não? Vocês falam de... Sim. Casamento, sim. Se você tem uma sólida unidade com sua esposa no Senhor, se você ora e comulga nas mesmas coisas, daí sai o demais. Sai a influência na família e sai a influência no trabalho. E acho que se nós cuidamos a nossas esposas, se honramos, se amamos a nossas esposas, essa fortaleza do núcleo familiar transcende
as fronteiras. E assim unidos, o trabalho, seja o que for, vai ser influenciado. E a retribuição vem para a família, sim? E a família vai pulsar como um coração, levando amor, levando boas ideias, levando as coisas de Deus a todo mundo. Impressionante ouvir isso. E do empresário tão bem sucedido como o Ernesto, uma pessoa que é influente não só nos seus negócios, no seu ramo de negócio, mas influente numa nação. Porque a Bíblia nos remete claramente que a família é projeto do Senhor. A família é plano de Deus. A primeira instituição que Deus promove no mundo é a família. Quando ele vê que o homem está só, ele fala, você precisa de uma companheira. Certo. E ali nasce a instituição da família. Ou seja, nós não precisamos inventar moda. Não. Nós não precisamos buscar coisas mirabolantes. Nós precisamos nos atentar ao plano de Deus na sua simplicidade, mas na sua magnitude. A família, o berço de tudo passa pela família, né? Você foi um homem bem sucedido também na criação dos seus filhos, né? Você está aqui na conferência com o filho e hoje os seus filhos já estão no negócio também, Ernesto? Também estão, sim. E é mais, também eles estão vivendo cada vez mais o legado que percebem de nós. E nós hemos percebido o legado de nossos pais, que sempre eram bivocacionais. Uau. O pai foi bivocacional, a mãe foi bivocacional, e nós tomamos com toda a natureza a ideia de que as duas coisas faz parte de sim? E os nossos filhos já, além de trabalhar nas empresas, também têm seus ministérios. Quantos filhos você tem? 3. Os 3 trabalham com você hoje? Não, 2 trabalham porque faz parte de sua capacidade e sua vocação. Sim. E temos uma filha que é nutricionista, que trabalha em um hospital e uma clínica, mas também trabalha bivocacionalmente. Sim. Uau. E Ernesto, conta pra gente, você já deu uma dica pro empresário. Agora conta pra gente, para aquela pessoa que está começando, aquele jovem que está começando e ele tem um fervor de Deus e ele está começando o trabalho. Como que ele pode, que dica, que sugestão você dá para ele começar essa jornada de trabalho, mas de uma forma também correta aos olhos de Deus? Bom, eu acho que ele tem que descobrir a vocação que Deus pôs nele, sim? E sempre vejo 3 grandes pilares. Vejo que coisa me dá paixão de fazer, é um pilar. Outra coisa é que sei fazer bem, ou melhor que outros, sim? Okay. E o terceiro pilar que tem que estar aí é Deus mesmo, sim? Então, se você fundamenta a paixão, a habilidade e o Deus em uma estrutura, sim? Então, esse é o começo para caminhar bem. E com isso, as demais coisas Deus vai colocando. E muitas vezes nós não vemos o chamado grande e vemos somente certas peças, sim? Que Deus vai utilizar depois. Mas se somos obedientes e fieles em lo pouco que estamos vendo, aonde o Senhor quer utilizar-nos, e estamos no momento certo e consciente e intencional, dizer, esta semana tenho este problema ou vejo este problema e com a ajuda de Deus vou resolver como empreendedor esta situação. Então, Deus ajuda. Ele é fiel. Ele foi fiel, Ele é fiel, Ele será fiel sempre. Então, se confiamos em que Ele vai desenvolver o nosso chamado, automaticamente vamos a deixar legado, sim? E também temos que mirar outras pessoas. É muito bom ver outras pessoas llenos do Senhor e empreendedores e empresários para aprender deles, né? Uau. Ernesto, já caminhando para o final aqui,
Uma mensagem de inspiração para o nosso público empreendedor que às vezes olha para as turbulências que a nossa nação brasileira vive e turbulências que nós estamos passando e às vezes quer desanimar. Você vê hoje um fluxo muito grande de brasileiros, empreendedores, bons empresários, indo embora para outras nações, indo embora para os Estados Unidos, para a Europa, por às vezes estarem desacreditados com o Brasil. Vocês estão vivendo milagres na sua nação, um país pequeno, e vendo uma ação de Deus. Que mensagem você pode deixar para esse empreendedor hoje? Bom, que busque primeiramente a presença de Deus, sim? As primeiras horas da manhã, sim? Nós são para isso, sim? E para buscar a presença e ver que Deus encamina o dia, encamine e calme as emoções e tenhamos uma visão como podemos servir este dia para que al final del dia podamos dizer, fez algo para o Senhor e fez algo com minha capacidade, com minha paixão, com minhas habilidades, sim? E o Senhor vai construindo sobre a presença que nós temos com Deus. E Ele vai fazer coisas que não nos imaginamos. Então, não se desanimem, sim? Não se desanimem, confiem. Acho que estes são tempos onde nós temos que poner uma confiança grande de que Deus nos vai levar, independente do que é o país, a situação, a família, sim? Confiança e fé são elementos muito básicos e cada dia necessitamos renovar nossa fé, renovar nossa confiança e crer que o Senhor vai utilizar-nos para um plano muito mais grande do que nós estamos vivendo hoje. Uau, sabe o que eu faço um resumo disso tudo? Eu acho muito legal, porque assim, a Bíblia, ela fundamenta isso. Ou seja, os valores da família, os valores cristãos. A Bíblia é um manual para a gente. Ou seja, você quer ter uma vida boa, confortável aqui, Deus já deixou a orientação, já deixou o manual. Então a gente já tem um fundamento disso bíblico. A gente vê uma história de um empresário que se colocou não só ele, mas mudou a empresa, os seus funcionários, clientes, fornecedores, e agora chega ao ponto de transformar uma nação. Porque simplesmente seguiu os princípios que estão na Bíblia. Então a gente vê a validação, a prova viva disso. E aí a gente vai pegar no estudo científico, Max Weber, lá em 1800, já escreveu exatamente isso. Falou que da ética protestante e o espírito capitalista, ou seja, as coisas prosperam quando elas são feitas alinhadas com uma visão protestante, no caso, a Bíblia. Então, quer dizer, aí fica aquela dúvida, o que mais falta falar, o que falta mais a gente perceber que está na Bíblia a solução da nossa vida. Está difícil, está apertado, o negócio não está indo bem, busca do Senhor, coloca a sua vida. Está aqui a dica do Ernesto. Antes de começar o seu dia, como é que hoje eu posso servir a Deus nesse dia que vai começar? Fantástico essa dica, esse conselho que você deu, assim, fantástico esse podcast. E como que tudo isso que nós podemos testemunhar aqui do Ernesto não tem nada difícil, não tem nada absurdamente complicado, mas como a essência de tudo isso é simples. Como a ação de Deus é simples e acessível, né? Nada do que o Ernesto trouxe aqui hoje, essa transformação que está vivendo, assim, talvez você esteja ouvindo assim, nossa, deixa eu ver o que tão mirabolante eles estão fazendo no Paraguai para fazer essa transformação. É simples. É simples. Busque a Deus, aprenda do que Deus tem para você, cultive uma intimidade com Ele, a partir disso Ele vai te direcionar, faça o que Ele está te falando, seja obediente e tudo mais Ele fará. Isso é verdade. Isso é uma coisa que nós temos que importar do Paraguai. A gente compra tanta coisa do Paraguai, a gente tem que comprar essa cultura também do Paraguai. Porque aqui a gente fica brigando com a política, com o crescimento do país, fica desanimado e você está vendo aí, né, tudo se prosperando à medida que você começa a trabalhar com a família e os valores cristãos. Não se muda, né? Tem um amigo nosso, um pastor, né, que fala, né, ô Felipe, que uma pessoa não pode ajudar a todos. Mas todos nós podemos ajudar pelo menos um.
Así é. Então, quando nós cuidamos de um, Así e o mismo. outro cuida de outro, Así mismo. nós vamos viver essa transformação que o Paraguai está vivendo aí, né? Ernesto, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Por compartilhar dessa visão aqui. Que maravilhoso poder ver mesmo o que Deus está fazendo nessa geração, na sua nação, uma nação que, mesmo pequena, está sendo exemplo, modelo para o mundo, de que com a fé, a persistência, a perseverança naquilo que o Senhor ensina, é possível mudar toda a minha realidade. Muito obrigado pela sua vida, louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue mesmo abençoando tremendamente tudo que vocês têm feito, né? E que nós possamos aprender com vocês essa simplicidade. Recibo. Ernesto, conta pra gente agora 2 perguntinhas. Um hobby. O que você gosta de fazer nas horas livres? E depois já emendo já a pergunta, qual livro é que você recomenda pra gente fazer a leitura? A gente já recomendou a Bíblia aqui antes, então queria um livro aí diferente que você acha que é interessante aí pro nosso público ler. Bom, caminhar, correr, são coisas que gosto de fazer. Então você tem um companheiro aqui, ó. Esse aqui é um maratonista. É muito bom, né? É muito bom, sim. Cantar também me gusta, sim. Cantar, sim. Leitura de livros também, aunque o tempo sempre conspira contra do tempo, né? Acho que John Maxwell é uma boa forma de mirar a identidade com os olhos de Deus, sim. E inspira muito, e há muitos livros, mas essa série é de fácil leitura e inspira, sim. Tá certo. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. E você que nos assiste, olha, aquele desafio costumeiro. Se você está aqui conosco, você sabe que agora é o momento de você pensar em 3 pessoas que você vai abençoar nesse dia, compartilhando aqui essa mensagem, compartilhando esse episódio, para poder inspirar, para poder ativar, capacitar outras pessoas que também precisam hoje serem incomodados e ativados como você foi aqui nessa mensagem. Já curte esse vídeo, já nos segue, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui agora, porque essa série está fenomenal e muito mais vem por aí. Ernesto, grande abraço, muito obrigado pela presença, muito Felipe, obrigado. Até o próximo episódio, abraço! Até mais. Até mais.